Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. A palavra do Senhor se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17. Faremos menção a partir do verso 8. Mas antes de lermos a palavra, se inscreve no nosso canal se ainda você não é inscrito, ativa o sininho, deixa seu like e seja um missionário do Levando a Palavra, compartilhando essa mensagem. Tenho certeza que Deus também te alcançará. Nos ajude nesse trabalho. A palavra do Senhor diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha em uma panela e um pouco de azeite em uma botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comer, loemos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Agora assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra aqui é poderosa e muito forte, onde fala de Elias e a viúva de Sarepta. Perceba, queridos, que Deus é aquele que sustenta seus servos, mesmo que seja de uma forma inesperada. Elias era um profeta qual Deus usava Elias de forma linda, tremendamente. Elias tinha uma intimidade e se relacionava muito com Deus através de milagres e sinais, e isso era muito nítido, os prodígios que Elias realizava através do poder de Deus. Porém, Deus dá uma ordem para que Elias fosse para outra cidade, a cidade de Sidom, uma cidade idólatra, aonde o povo não cultuava o mesmo Deus de Elias. Mas seria naquela cidade que Deus já havia preparado uma mulher viúva para o sustentar. Olha que interessante. Aquela mulher também estava passando por apuros, estava passando por necessidades, porque devido à crise de fome, a terra estava seca, não havia chuva, não estava chovendo, devido mesmo à própria profecia, a palavra de Elias. Aquela mulher também estava sendo afetada por aquela crise de fome que se estendeu sobre a terra. Mas Deus manda Elias justamente ir para a casa desta viúva. E olha o que acontece. Quando o Senhor escolhe essa viúva, ela também estava nessa necessidade. Ela era uma viúva pobre. Imagine, uma viúva pobre, a qual não tinha quase recursos algum, e ainda mais teria que sustentar o profeta. Olhando aos nossos olhos humanos, bem verdade, é um pouco absurdo, mas o propósito de Deus aqui era duplo. Primeiro, alimentar o profeta e acabar com a assolação e miséria naquela casa daquela mulher.
Deus, quando Ele faz umas coisas que muitas das vezes nem eu nem você, ou seja, os olhos humanos não vão entender, as pessoas não vão compreender, porque o Senhor está querendo fazer algo sobrenatural e quer romper algo de nossas vidas. E Ele vai promover esses meios. Aquela mulher também estava passando por uma grande situação de calamidade, de necessidade, de pobreza, de escassez. E Deus queria romper aquele ciclo de derrota, de falência, de perda, de morte, porque ela já havia perdido o seu marido. O marido aqui era quem trazia o sustento, era o provedor da casa. Imagine, ela já não tinha mais isso. Então Deus promove uma situação também para favorecer aquela mulher, não só para sustentar o profeta dele, mas para promover aquela mulher e romper com aquele ciclo de miséria que ela estava vivendo. Acabar literalmente com a assolação e a miséria que a sua casa estava enfrentando. Aquela mulher, queridos, ela viveu o milagre da multiplicação, aleluia. Por quê? Porque ela aceitou entregar primeiro para o profeta. Olha que obediência. A obediência daquela mulher gerou um milagre sobrenatural. Abriu a janela dos céus. Queridos, quantas vezes o Senhor nos toca para abençoar a sua casa, abençoar os seus filhos, seus profetas, e muitos de nós retemos porque achamos que vai ficar em falta. Achamos que vamos passar por necessidades. Achamos que não é viável e não é justo priorizar as coisas de Deus e deixar as nossas coisas. Oh, queridos, quando nós temos essa mentalidade, deixamos de viver milagres sobrenaturais da parte de Deus. Quando Deus ele toca em uma pessoa para fazer um ato profético, ou ofertar de alguma maneira na casa dele, ou na vida de alguém que serve a ele, e a pessoa retém, a pessoa não abre o coração, ela está perdendo de Deus abrir as comportas e derramar um milagre. Aquela mulher, aquela viúva, se ela tivesse esse pensamento negativo, esse pensamento mesquinho, ela não viveria o milagre. Olha que a palavra do Senhor diz que a farinha não acabou e o azeite não faltou até ao dia em que o Senhor fez chover sobre a terra. Deus transformou a calamidade em prosperidade. Deus transformou o pouco em multiplicação, em escassez, em fartura. É assim que Deus faz quando alguém obedece à sua voz, confia nele. O profeta ali estava ali sendo um ser representado por Deus, alguém que iria resolver o problema dela. Porque o profeta verdadeiro não é esses charlatões que existem hoje, não. É os profetas verdadeiros que têm vida no altar, que pagam o preço, que têm intimidade com Deus, e quando ora, Deus responde, quando fala, acontece. É esse tipo de profeta que eu estou falando. Quando Deus usa seus filhos, seus profetas na terra, liberando uma palavra, creia. Creia porque você não tão somente viverá o milagre, como você também estará trazendo para si a manifestação de Deus para sua casa. Aquela mulher poderia pensar, poxa, eu não vou dar esse resto de farinha, esse pouco de azeite que eu tenho, não vou preparar esse bolo para dar para esse profeta porque tem meu filho. Eu vou deixar faltar para o meu filho? Eu vou deixar meu filho passar necessidade? Ela não pensou assim. Ela não pensou duas vezes em obedecer a palavra. E quando ela obedeceu, ela viveu o sobrenatural, o milagre da multiplicação, não se apartou da sua casa. E olha, o que chama a minha atenção é que ela não conhecia o Deus de Elias. Ela não conhecia. Ela começou a conhecer o Deus de Elias através da multiplicação. E teve outros sinais também, que lá na frente
o Senhor também ressuscitou seu filho. O filho dela foi acometido por alguma enfermidade e veio a óbito. E Deus se manifestou mais uma vez através da vida do profeta, trazendo a ressurreição. Então, ela pôde viver milagres sobrenaturais. Ela viveu tanto o milagre da multiplicação, da abundância. Ela viveu o milagre, aleluia, da fertilidade, porque aquilo que estava estéril ficou fértil. Aquilo que não produzia, ela começou a produzir. E ela também viveu o milagre da ressurreição. Havia morte sobre a sua vida. Havia morte sobre a sua casa. E o Senhor trouxe vida, porque aonde Jesus está, o milagre acontece, a vida também chega, principalmente através dos seus filhos. Então, queridos, que neste dia de hoje, nesta manhã, possamos viver o sobrenatural. Creia nos profetas e prosperarás. A palavra do Senhor, ela nos garante essa verdade. Ela nos garante essa verdade. Creia nos profetas. E eu, como profeta do Senhor, nesse dia de hoje sobre a tua vida, eu quero declarar uma palavra que haverá multiplicação na tua casa. Haverá restituição na tua vida, em todas as áreas. Haverá também ressurreição. Se há morte, haverá ressurreição em nome de Jesus. Mas antes disso, abra teu coração e abençoa a casa do Senhor. Aonde Deus tem colocado, aonde Deus tem te direcionado para você abençoar, seja nas finanças, seja com a tua vida, seja com o teu trabalho, seja com o teu todo, com o teu ser. Abençoe as coisas do Senhor. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Deixa eu orar contigo. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer mais uma vez por estarmos aqui em unidade, unindo a nossa fé, clamando ao Deus que tudo pode, que tudo faz. Para essas pessoas, Pai, que estão com os corações abertos e querem abençoar a tua casa, querem ofertar de alguma maneira no teu reino com a sua vida, com as suas rendas, com a sua vida, literalmente com o seu trabalho, com o seu ser, com o seu todo, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas. E onde tiver morte, repreenda a morte em nome de Jesus. E que haja ressurreição, para que teus filhos possam glorificar o teu nome. Que haja sinais, maravilhas, que haja portas abertas, que haja favorecimento para cada um que ouve, aleluia, este áudio. E todos aqueles em específicos que são missionários do Levanta a Palavra, que tem compartilhado as mensagens que aqui nós temos postado, que o Senhor derrame bênção sem medidas. Que o Senhor acrescente sobre a vida deles, que a semente que eles estão jogando, só o fato de estar compartilhando com outras pessoas, venha crescer, multiplicar e dar 100 por 1, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Fique com Deus.